Por que que é tão difícil mudar? Por que que é tão difícil instalar um novo hábito na nossa vida? Por que que é difícil mudar um comportamento? Primeiro é preciso a gente entender que o nosso cérebro ele funciona através de estímulo-resposta e assim a gente vai formando vários caminhos no nosso cérebro. A cada estímulo que leva a uma resposta é um caminho. E dando um exemplo de como isso funciona, vamos supor, a criança ela agiu de determinada forma, ela fez uma birra. Esse comportamento é um estímulo que gera uma resposta que é o seu comportamento diante dessa birra. Então vamos supor que você perdeu a paciência e gritou com a criança. E essa foi sua resposta. Se todas as vezes que a criança age dessa forma, você vai dar a mesma resposta, esse caminho ele vai sendo traçado várias vezes. Se esse comportamento se repete, o seu cérebro vai entender que essa resposta é importante. Então, ele vai automatizando esse comportamento, né? Como se esse caminho ele fosse se abrindo para ficar cada vez mais fácil você trilhar por ele. Porque como você repete muitas vezes, o seu cérebro ele age para que você não tenha que gastar energia, ou seja, para que você não tenha que pensar antes de agir. Ele entende que aquilo ali é o correto, então ele já vai automatizar. Por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, sem perceber eu agi de determinada forma. Quando eu assustei, eu já fiz, né? Então, esse caminho, ele fica automático. É quando a gente age através do piloto automático. A gente repetiu tanto um comportamento que ele se tornou automático. Esse é o trabalho do cérebro. Só que o nosso cérebro, ele não sabe qual tipo de comportamento que é bom e qual é ruim, né? Então, ele vai se basear a nossa repetição. Ele vai automatizar determinados comportamentos de acordo com a nossa repetição mesmo nesse tipo de comportamento. E aí, a parte boa disso tudo é que, da mesma forma que a gente está programando o nosso cérebro para agir dessa forma, a gente pode reprogramá-lo. Então, quando a gente começa a ter a consciência de que a gente pode reprogramá-lo com muito esforço, ou seja, a gente pode abrir um novo caminho no nosso cérebro, a gente pode agir de outra forma e repetindo esse novo caminho, passando várias vezes por esse novo caminho. Esse novo caminho pode ser automatizado também. Se a gente repetir esse novo comportamento, ele vai ser automatizado igual o outro que a gente não quer repetir. E aí vai ficar mais fácil trilhar por esse novo caminho, né? Então é importante saber que a gente tem esse poder nas nossas mãos de reprogramar o nosso cérebro. E aí eu gostaria de falar sobre as 4 fases da mudança de hábito, porque não é tão simples assim. A gente passa por 4 fases antes de automatizar um novo hábito. Então, a primeira fase seria uma fase em que a gente não tem consciência e eu vou chamar essa fase da fase de ignorância. É quando a gente simplesmente reage aos estímulos e não tem a menor consciência de que a gente pode fazer de outra forma, né? A gente não tem conhecimento para mudar. Então a gente segue reagindo, agindo através do piloto automático, por instinto e assim vai, sem ter novas respostas e fica num ciclo vicioso. É uma fase meio que da cegueira, né? Onde a gente não tem conhecimento. A segunda fase seria a fase da consciência. Vamos chamar de fase do conhecimento, só para clarear um pouco mais. É quando a gente começa a tomar consciência de que a gente pode mudar, né? Através de conhecimento, através de estudos, a gente percebe, opa, esse caminho que eu estou trilhando não tá legal, eu posso trilhar por outro caminho. Só que só ter esse conhecimento, só ter essa consciência, só ter essa teoria, esses estudos, não são suficientes para a gente mudar. Eles são necessários, mas não são suficientes. Então, nessa segunda fase de conhecimento, ela costuma chegar com muita culpa.
Tem muita gente que carrega culpa nessa fase, porque ela percebe que não tá legal agir daquela forma, ela percebe que ela pode mudar, que existe outro caminho, mas ela não consegue, porque o cérebro já está tão automatizado a agir por reação, por impulso, que mesmo sabendo ela não consegue, então gera culpa. Meu Deus, eu sou incapaz, eu sou uma péssima mãe, eu sou um péssimo pai porque eu não estou agindo da forma como eu gostaria. E aí carregam essa culpa. Por isso que é importante ter noção dessas fases para que você possa passar por essa fase sem carregar essa culpa. Isso é natural a gente saber e não conseguir agir. Temos que ter paciência com a gente mesmo, né? E a terceira fase é quando a gente já consegue transformar essa culpa em responsabilidade, ou seja, você tira essa culpa das costas que pesa e que te paralisa e que não deixa você enxergar a solução, né? E transforma ela em responsabilidade. Você tira das costas e coloca nas suas mãos, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser. Está nas minhas mãos a mudança. E aí eu não enxergo aquilo como uma dor, como uma incapacidade, mas como um processo. Então essa é a terceira fase, onde você vai se esforçar muito, é a fase do esforço também, né? É onde você transforma essa culpa em responsabilidade, se esforçando para agir diferente. Então, cada vez que o estímulo acontece, você vai fazer um esforço enorme, vai ser muitas vezes muito doloroso, mas você vai conseguindo aos poucos agir de outra forma. É importantíssimo, gente, traçar esse novo caminho mentalmente. Então, por exemplo, vamos citar o exemplo da birra novamente. A criança fez uma birra. Se você já perdeu a paciência, se você não conseguiu agir com consciência e já gritou e já fez o que você não queria, quando você se acalmar, você vai traçar um caminho mental de como você poderia fazer da próxima vez. Da próxima vez, ao invés de gritar de uma vez, eu vou respirar, eu vou tomar uma água, é a pausa positiva, né? Mas você já traça esse caminho mentalmente, porque aí quando repetir esse comportamento, você já sabe o que fazer, porque você já tem aquele caminho traçado, é só percorrer, fica muito mais fácil. Então, geralmente, nessa terceira fase, a gente consegue trilhar várias vezes por esse novo caminho, mas é com muito esforço e ainda é doloroso, porque é uma mudança e toda mudança requer esforço. A quarta fase é quando a gente já trilhou tanto por esse novo caminho que esse caminho já está aberto, já está largo, já está mais fácil e ele já se automatizou igual o caminho antigo. Então, o nosso cérebro entendeu que a gente repetiu tanto, que a gente esforçou tanto, que isso é importante. Então, para economizar nossa energia, ele automatiza esse novo caminho. Olha que maravilha, gente! É onde a gente quer chegar. Ou seja, essa quarta fase seria a fase da naturalidade. É quando você já instalou esse novo hábito e você consegue agir da forma que você gostaria sem tanto sofrimento igual na terceira fase, né? Você, assim que a criança agir de determinada maneira, automaticamente você já age com paciência, com cautela, buscando a pausa positiva, não é mais doloroso. E aí, o porquê que eu quis trazer esse processo? Quando a gente tem consciência de que é um processo e que todo mundo passa por esse processo, que é natural não conseguir ainda e que a gente tem que ter essa paciência, eu acredito que a gente passa por tudo isso com muito mais leveza, com muito mais consciência, buscando melhorar um pouquinho a cada dia, sem muita cobrança, sem culpa, porque isso não vai ajudar, né? E é importante saber também que nessa quarta fase de naturalidade não quer dizer que nunca mais você vai agir daquela outra maneira, né? Porque aquele caminho ainda existe, tá ali meio, né, querendo se fechar, mas ele ainda existe, então pode ser que você se recorra àquele outro caminho novamente, mas o novo caminho vai ser muito mais fácil ser trilhado, né? Então, eu espero que eu tenha ajudado, gente. Qualquer dúvida, pode mandar aqui e eu quero saber em qual fase você se encontra. Um beijo, até o próximo.